Olá pessoal, sou o professor João Paulo, graduado em enfermagem e especialista em saúde coletiva e saúde da família. Atualmente, ocupo o cargo de analista universitário, sendo lotado no Hospital Universitário Clemente de Faria. Além das atividades desenvolvidas como servidor da Unimontes, atuo como professor e pesquisador na área de saúde pública, com ênfase em gestão em saúde e atenção primária à saúde. Sejam bem-vindos ao curso de Agente Comunitário de Saúde na modalidade à distância. O curso foi desenvolvido com muita dedicação e está muito interessante. Espero que vocês aprofundem seus conhecimentos e também consigam desenvolver as competências para trabalhar de forma comprometida com a atenção primária à saúde. Vale ressaltar que, sendo um curso à distância, a disciplina, o comprometimento e a pontualidade são indispensáveis para um bom aproveitamento do curso. Além disso, partilhar experiências e refletir em conjunto será fundamental para a construção e a socialização do conhecimento. Estou muito feliz de participar dessa ação educacional tão esperada por nós, trabalhadores da atenção primária. Por isso, enquanto professor, não medirei esforços para contribuir para o sucesso deste curso. Então vamos começar. Acompanhando os ciclos de vida das famílias. Serei o professor da disciplina acompanhando os ciclos de vida das famílias. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas. Lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. O objetivo da nossa disciplina é desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos em todos os ciclos de vida. Dessa forma, é de suma importância conhecer a realidade da saúde, como perfil epidemiológico da população, composição etária, os principais estrangulamentos na estrutura de atenção à saúde e identificar os fatores condicionantes e determinantes de saúde do nosso território. Conhecer sobre alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais para a população. O nosso conteúdo programático foi dividido em 8 unidades, onde iremos trabalhar o processo histórico de construção do SUS, o fortalecimento da atenção primária, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do trabalhador, saúde mental, saúde da criança e saúde do adolescente. Teremos muito trabalho pela frente, então não vamos perder a oportunidade de aprender e organizem-se para realizar as atividades respeitando o prazo estabelecido pelo cronograma. Então vamos lá? Nesta unidade, vamos falar sobre o processo histórico de construção do SUS. Iniciaremos essa primeira aula falando um pouco do contexto histórico para a evolução do Sistema Único de Saúde. Em nossa aula, iremos apresentar a vocês um conjunto de datas que marcaram o longo caminho de constituição do SUS, como a principal política pública de saúde brasileira, destacando as contribuições dadas por estes eventos na construção do nosso Sistema Único de Saúde. As datas são marcadas por momentos de definição de políticas governamentais, traduzidas em legislações específicas, que de alguma forma pavimentaram o caminho para o SUS. Nesta linha de tempo, deixamos de lado outros importantes marcos na história do SUS, por preferir listar os fatos que mais se relacionam com o nosso estudo. Iremos destacar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas 8080 de 90 e a Lei 8142 de 90.
as normas operacionais básicas do SUS e o Pacto pela Saúde. O objetivo da nossa aula é conhecer a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde, o SUS, seus princípios, diretrizes e bases legais. A organização do sistema de saúde brasileiro apresenta diversos marcos ao longo de sua história, até o estabelecimento do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde completa, em 2016, 28 anos de importantes conquistas para a população brasileira, com o objetivo de acabar com o quadro de desigualdade na assistência à saúde da população. O SUS tornou obrigatório o atendimento público e gratuito a todos os cidadãos brasileiros. Antes, a assistência à saúde era condicionada à contribuição previdenciária, ou seja, somente quem possuía carteira de trabalho, ou melhor dizendo, aquele que possuía emprego formal, tinha acesso ao serviço público de saúde. Desempregados ficavam à mercê da assistência filantrópica. Pois bem, vamos então falar um pouco de história. Antes do advento do Sistema Único de Saúde, a atuação do Ministério da Saúde se resumia em atividades de prevenção de doenças. Limitava-se a atividades voltadas na publicação de livros, folhetos, catálogos distribuídos em empresas e escolas, o que era ineficiente. Não era capaz de alcançar todas as camadas da sociedade. Ou seja, a desigualdade no acesso tem origens muito remotas. Até o início do século XX, a assistência médica, que prezava a cura de doenças, era realizada ou por médicos que atendiam somente aqueles capazes de pagar por seus serviços ou por instituições de caridade, sustentadas pela igreja e ou por doações. Não havia participação do Estado nessa assistência. A partir da década de 20, algumas empresas passaram a oferecer a seus empregados assistência médica, além de aposentadoria e pensões, com as caixas de aposentadorias e pensões, as chamadas CAPs. Mais tarde, em meados do século XX, as CAPs foram substituídas pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões, o IAPS, que atendiam a uma determinada categoria profissional, já com alguma participação do Estado nessa gestão. Por volta de 1966, os IAPs foram unificados e foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social, o chamado INAPS, com ainda maior participação do Estado. O INAPS foi criado pelo regime militar em 1974 e tinha a finalidade de prestar atendimento médico aos que contribuíam para a Previdência Social. Dispunha de estabelecimentos próprios, mas a maior parte dos atendimentos era realizado pela iniciativa privada. Os convênios estabeleciam a remuneração por procedimento, consolidando a lógica do cuidar da doença e não da saúde. É importante considerar que, até então, quem precisasse de assistência médica ou deveria pagar diretamente pela mesma, ou ser atendido em instituições filantrópicas, ou ser trabalhador vinculado formalmente ao mercado de trabalho. Esse último condicionante pode ser denominado cidadania regulada, já que os direitos do cidadão estavam condicionados não só à sua profissão, mas ao modo como a exercia. Quanto às ações de saúde pública ou preventivas, vacinação, controle de endemias, saneamento e outros, estas eram de acesso universal, ainda que funcionassem em paralelo às ações ditas curativas. Isto resulta em um modelo de atenção à saúde, que é inadequado às necessidades da população como um todo, sem integralidade, já que havia uma nítida separação entre a prevenção e a cura. Desta forma, antes da criação do Sistema Único de Saúde,
o modelo de saúde adotado até então dividia os brasileiros em 3 categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privado, os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela Previdência Social e os que não possuíam direito algum. O movimento da reforma sanitária ocorreu em finais da década de 70 e culminou com a 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986, a qual propõe que a saúde seja um direito do cidadão, um dever do Estado e que o acesso a todos os bens e serviços que a promovam e recuperem seja universal. Disto resultaram 2 principais diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS: a universalidade e a integralidade, conceitos que serão melhor explicitados mais adiante. Ao final dos anos 70, a Previdência entrou em crise explícita, advinda da má aplicação dos recursos, do uso de recursos em obras sem retorno para o caixa, da incorporação tecnológica e aumento dos custos, da assistência baseada predominantemente no hospital, do privilegiamento do setor privado. Somando a isso estava um quadro social de grande desigualdade de condições de vida insalubres, saneamento precário. O governo militar entrava em profunda crise e essa crise possibilitou a expansão de movimentos sociais e a formulação de propostas que atendessem àqueles excluídos de qualquer sistema de proteção social. No final dos anos 1980, ocorreu os movimentos sociais de redemocratização do país em busca de melhoria das condições de vida da população. A luta pela ampliação dos direitos de cidadania às camadas sociais marginalizadas. E foi dentro dessa perspectiva que a saúde, como direito do cidadão e dever do Estado, se colocou como ideia central do movimento sanitário, que se consolidou de forma mais elaborada na reforma sanitária. A reforma sanitária brasileira, pessoal, nasceu na luta contra a ditadura, com o tema Saúde e Democracia. Então pergunto para vocês, o que era o movimento da reforma sanitária? O movimento buscava reverter a lógica da assistência à saúde com os seguintes princípios: universalizar o direito à saúde, que é o princípio do SUS da universalidade, integralizar as ações de cunho preventivo e curativo, desenvolvidas pelos Ministérios da Saúde e da Previdência separadamente. Inverter a entrada do paciente do sistema de atenção. Ao invés de buscar o hospital quando estiver doente, buscar a prevenção, assim indo do preventivo para o curativo. Isso seria a promoção da saúde. Descentralizar a gestão administrativa e financeira. Essa é a descentralização, um dos princípios do Sistema Único de Saúde. Promover a participação e o controle social, que é a participação popular ou o controle social. Assim, o movimento da reforma sanitária denunciava a forma de organização do sistema, que era mostrar a crise, os gastos, o privilégio e a concentração de renda. Esses eram os objetivos do movimento da reforma sanitária. Então, em 1986, consolidou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual, pela primeira vez, mais de 5.000 representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo modelo de saúde no Brasil. Nessa conferência, firmaram-se as propostas de universalização, unificação do sistema entre o Ministério da Saúde e INAMPS, integralidade das ações e da atenção e descentralização com a participação popular. Foi a primeira Conferência Nacional de Saúde aberta à sociedade. Estabeleceu os marcos políticos
e conceitual para a orientação do processo de transformação do setor de saúde no Brasil, que foram consubstanciados no reconhecimento de que o direito à saúde se inscreve entre os direitos fundamentais do ser humano e que é dever do Estado a sua garantia. Consagrou uma concepção ampliada de saúde. A saúde passa a ser vista não mais pela ausência de doença, mas como qualidade de vida. Nessa ótica, o modelo de atenção propõe a combinação de 3 eixos de ação: a promoção à saúde, a prevenção de enfermidades e acidentes e a atenção curativa. Fique então instituído o lema da 8ª Conferência Nacional de Saúde: direito de todos, dever do Estado. 3 foram as principais estratégias utilizadas para viabilizar as intervenções propostas pela 8ª Conferência Nacional de Saúde. Criação das bases jurídicas para sua implantação, através da Constituição Federal. Constituições estaduais, leis orgânicas, municipais e complementares, associadas à mobilização da opinião pública e setores organizados, com a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, os chamados SUDs, enquanto momento de transição para o SUS. Em 1987, foram criados sistemas unificados e descentralizados de saúde, como nós dissemos anteriormente, os SUDs, que tinham como principais diretrizes universalização e equidade no acesso aos serviços de saúde, integração e a regionalização dos serviços de saúde, integralidade dos cuidados assistenciais, descentralização das ações de saúde, implementação de distritos sanitários e constituição de instâncias colegiadas. Apesar das controvérsias geradas entre dirigentes e reformistas do Ministério da Saúde e da Previdência, o SUDS avançou na política de descentralização da saúde e principalmente na descentralização do orçamento, permitindo uma maior autonomia dos estados na programação das atividades no setor. Trata-se de um momento marcante, pois, pela primeira vez, o governo federal começou a repassar recursos para os estados e municípios poderem ampliar suas redes de serviços, pronunciando a municipalização que viria com o SUS. As secretarias estaduais de saúde foram muito importantes nesse movimento de descentralização e aproximação com os municípios, que recebiam recursos financeiros federais, de acordo com a programação de aproveitamento máximo de capacidade física instalada. Podemos localizar no SUDS os antecedentes mais imediatos da criação do SUS. No ano de 1987, teve início a Assembleia Nacional Constituinte. Uma nova Carta Constitucional viria legitimar todas as propostas reformistas que estavam em andamento. Em 1988, foi aprovada a Constituição Cidadã, que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, e apresenta como pontos básicos as necessidades individuais e coletivas que são consideradas de interesse público e o atendimento um dever do Estado. A assistência médico-sanitária integral passa a ter caráter universal e destina-se a assegurar a todos o acesso aos serviços. Estes serviços devem ser hierarquizados segundo parâmetros técnicos e a sua gestão deve ser descentralizada. Estabelece ainda que o custeio do sistema deverá ser essencialmente de recursos governamentais da União, estados e municípios, e as ações governamentais submetidas a órgãos colegiados oficiais, os conselhos de saúde, com a representação paritária entre os usuários e os prestadores de serviço. Pois bem, a partir da promulgação da Constituição de 88, a competência para cuidar da saúde deixa de ser hegemônica da União e começam a acontecer as grandes mudanças no setor.
iniciando o processo de descentralização. Assim, a responsabilidade pela saúde passa a ser dividida entre as esferas do governo, União, Estados e municípios. O primeiro passo foi dado em 1990, com a promulgação das leis número 8080 e número 8142, que regulamentaram as determinações da Constituição de 88. Ambas consagraram os princípios de descentralização das ações e serviços de saúde e da municipalização da gestão, definindo papéis e atribuições dos gestores nos 3 níveis de atenção. A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, se deu através da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A primeira lei orgânica do SUS detalha os objetivos e atribuições, os princípios e diretrizes, a organização, direção e gestão, a competência e atribuições de cada nível ou esfera governamental, federal, estadual e municipal. A participação complementar do sistema privado, recursos humanos, financiamento e gestão financeira e planejamento e orçamento. Um dos princípios organizativos do SUS é o controle social, ou seja, a participação dos cidadãos. Dessa forma, foi instituída a Lei número 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Fica, então, garantida a participação popular por meio de entidades representativas na formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução em todas as esferas do governo. Por meio da participação na gestão pública, os cidadãos podem intervir na tomada de decisão administrativa, orientando a administração para que adote medidas que realmente atendam ao interesse público e, ao mesmo tempo, podem exercer controle sobre a ação do Estado, exigindo que o gestor público preste contas de sua atuação. Assim, o cidadão tem o direito não só de escolher de 4 em 4 anos seus representantes, mas também de acompanhar de perto, durante todo o mandato, como esse poder delegado está sendo exercido, supervisionando e avaliando a tomada de decisões administrativas. A participação da população será efetivada no Conselho de Saúde, com a representação paritária de usuários, governo, profissionais de saúde e prestadores de serviço. Essa participação também pode se dar nas conferências de saúde, onde serão definidas as prioridades e linhas de ação em saúde. Finalmente estava criado o arcabouço jurídico do Sistema Único de Saúde, mas novas lutas e aprimoramentos ainda seriam necessários. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado na Constituição Federal de 1988, como um direito de todos e um dever do Estado. É um sistema regulamentado pelas leis orgânicas da saúde, Lei 8080 e 8142, ambas de 1990. O Sistema Único de Saúde, criado a partir da Constituição Federal de 88, apresentava um avanço na saúde, pois apresenta a universalidade como um de seus princípios. Com isso, deixam de existir os indigentes, que eram os brasileiros não incluídos no mercado formal de trabalho, pois anterior à criação do SUS, a assistência médica estava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o chamado INAMPS, ficando restrita aos empregados que contribuíssem com a Previdência Social. Os demais
eram atendidos apenas em serviços filantrópicos, como já vimos anteriormente. Por que o SUS é único? É único porque possui a mesma forma de organização e funcionamento em todo o território nacional. Então podemos dizer que o Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada é permitido participar desse sistema de maneira complementar, segundo contrato direto, público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas da Constituição de 1988. Seus princípios apontam para a democratização nas ações e nos serviços de saúde, que deixam de ser restritos e passam a ser universais. Da mesma forma, deixam de ser centralizados e passam a nortear-se pela descentralização. Na verdade, o SUS representa a materialização de uma nova concepção acerca da saúde em nosso país. Antes, a saúde era entendida como o estado de não doença, o que fazia com que toda a lógica girasse em torno da cura de agravos à saúde. Essa lógica significava apenas remediar os efeitos com menor ênfase nas causas. Isso deu lugar a uma nova noção centrada na prevenção dos agravos e na prevenção da saúde. Para tanto, a saúde passa a ser relacionada com a qualidade de vida da população, a qual é composta pelo conjunto de bens que englobam a alimentação, o trabalho, o nível de renda, a educação, o meio ambiente, o saneamento básico, a vigilância sanitária e farmacológica, a moradia, o lazer e entre outros. O SUS tem como finalidade a promoção da saúde, com prioridade em ações preventivas, a oferta de serviços curativos e de reabilitação, com a democratização de informações e a participação da comunidade. Também é de responsabilidade do SUS o controle da ocorrência de doenças, que é a vigilância epidemiológica, da qualidade dos medicamentos, dos exames, dos alimentos, da higiene e das condições dos estabelecimentos que atendem ao público, que é a vigilância sanitária. A saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. A Constituição de 1988 concretizou princípios no que diz respeito à saúde, que podem ser divididos em duas ordens distintas, mas interrelacionadas: princípios éticos, doutrinários e princípios organizacionais operativos. Os primeiros podem ser resumidos na universalidade, na equidade e integralidade. O segundo, na descentralização, regionalização e hierarquização da rede e a participação social. É importante observar que, na lógica adotada para o Sistema Único de Saúde, os princípios éticos doutrinários e organizacionais operativos constituem um todo interdependente que deve desenvolver-se em constante interação. Ou seja, para que se materializem os primeiros, é necessário que os segundos estejam devidamente estruturados. O SUS tem princípios éticos e doutrinários, que são universalidade, integralidade e equidade. A universalidade diz que o SUS deve atender a todo cidadão brasileiro, de acordo com suas necessidades, conforme o artigo 196 da Constituição de 1988, que diz: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Dessa forma, todos devem ter acesso universal e sem cobrança pelo atendimento, independente de que a pessoa tenha previdência social, pois, como direito, a saúde deve ser gratuita, afinal, você paga impostos que financiam esse atendimento. Já a integralidade é a orientação de o cidadão ser atendido como um todo,
não fragmentado, integrado a uma comunidade com acesso às ações de promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, devem ficar garantidas as ações preventivas, curativas e de reabilitação, conforme o artigo 198 da Constituição de 88. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Isso significa que é necessário investir nas ações preventivas, disponibilizando opções de tratamento das doenças e reabilitação, com encaminhamento necessário aos demais níveis de atenção, sempre que o caso requeira. Equidade deve-se considerar que as pessoas e as comunidades são diferentes, vivendo em condições desiguais. O SUS, para ser mais justo, deve ofertar seus serviços de acordo com as necessidades de cada indivíduo e ou comunidade. Isto significa que o gestor deve estar atento para as necessidades de seu município, visando planejar ações de acordo com o perfil epidemiológico e socioeconômico da população. Em síntese, o princípio da equidade deve garantir ações diferentes para populações desiguais, ou seja, destinar mais recursos para localidades mais pobres e com menor capacidade de atender às necessidades da população. Além destes, existem importantes princípios organizativos a serem observados, como a regionalização, a descentralização e a participação social. Princípios organizativos do SUS. Descentralização ou comando único significa compartilhar as ações e os serviços de saúde, definir as responsabilidades sanitárias de cada ente federativo, a esfera federal, representada pelo Ministério da Saúde, a esfera estadual, a Secretaria Estadual de Saúde, a esfera municipal, a Secretaria Municipal de Saúde. Com base no entendimento de que o nível central, a União, só deve executar aquilo que no nível local os municípios e estados não podem ou não conseguem. A gestão do Sistema Único de Saúde passa a ser de responsabilidade da União, dos estados e dos municípios, agora entendidos como gestores do SUS. Regionalização e hierarquização da rede. Regionalização e hierarquização passa a ser a regionalização significa a organização dos municípios para que ofereçam os serviços de forma hierarquizada. Hierarquizar significa oferecer ações de saúde, desde os serviços mais básicos até os serviços mais complexos, de uma imunização até uma internação em uma UTI. Por exemplo, seria uma distribuição especial dos serviços, de modo a atender às necessidades da população por regiões em diferentes níveis de complexidade. Exige ações articuladas entre Estado e município, sendo-lhes facultada a criação de consórcios. A participação social ou controle social é a grande conquista do povo brasileiro. A partir desse momento, a Constituição Federal está dando oportunidade para o povo participar das decisões do SUS através das conferências e dos conselhos de saúde. O Sistema Único de Saúde contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Primeiro, Conferência de Saúde. Em segundo, dos Conselhos de Saúde. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com a representação de vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, em seu caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos usuários no Conselho de Saúde e as conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Outros princípios do SUS mencionados na Lei 8080. Prevenção da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. É o direito à informação. As pessoas assistidas sobre sua saúde. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e a orientação programática. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Segundo o artigo 198 da Constituição Federal, alguns princípios também são considerados diretrizes e são eles: primeiro, a descentralização com direção única em cada esfera do governo. Segundo, atendimento integral com prioridade para atividades preventivas sem prejuízos dos serviços assistenciais. E terceiro, a participação da comunidade. Em meados da década de 90, visando aprimorar a estratégia de descentralização, foram instituídos espaços para a gestão colegiada dos três entes, por meio das comissões intergestoras bipartite e tripartite. A comissão de intergestores tripartite é integrada por 5 representantes do Ministério da Saúde e 5 do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, mais 5 do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. A comissão de intergestores bipartite tem composição também paritária. É integrada por representantes da Secretaria de Estado da Saúde, a SES, e do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, o COSEMS. As duas comissões tiveram um papel importante para o fortalecimento da ideia da gestão colegiada do SUS, compartilhada entre os vários níveis de governo. É por meio dessa instância que ocorrem as pactuações entre Estado e municípios, possibilitando que as esferas tenham autonomia de gestão, porém, zelando pela cooperação e parceria. De acordo com a Lei 12.466, de 2011, a Comissão Intergestora Bipartite é reconhecida como fórum de negociação e pactuação entre gestores quanto a aspectos operacionais do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovadas pelos Conselhos de Saúde. Em 1993, foi publicada a NOB-SUS 93, que procura restaurar o compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, tal como havia sido desenhada.
ela institui níveis progressivos de gestão local do SUS e estabelece um conjunto de estratégias que consagram a descentralização política e administrativa na saúde. Também define diferentes níveis de responsabilidade e competência para a gestão do novo sistema de saúde, incipiente, parcial e semiplena. Depende das competências de cada gestor. Consagra ou ratifica os organismos colegiados com grau elevado de autonomia, as comissões intergestoras tripartite e bipartite. A população foi a grande beneficiada com a incorporação de itens de alta complexidade, que antes eram restritos aos contribuintes da Previdência. Com a grande extensão de programas de saúde pública e serviços assistenciais, deu-se o início efetivo do processo de descentralização política e administrativa, que pode ser observada pela progressiva municipalização do sistema e pelo desenvolvimento de organismos colegiados intergovernamentais. A participação popular trouxe a incorporação dos usuários no sistema ao processo decisório, com a disseminação dos conselhos municipais de saúde, ampliando as discussões das questões de saúde na sociedade. A edição da NOB 96 representou a aproximação mais explícita com a proposta de um novo modelo de atenção. Para isso, ela acelera a descentralização dos recursos federais em direção aos estados e municípios, consolidando a tendência à autonomia de gestão das esferas descentralizadas, criando incentivo explícito às mudanças. Na lógica assistencial, rompendo com o produtivismo, que é o pagamento por produção de serviços, como o INAMPS usava para comprar serviços do setor privado. Implementando incentivos aos programas dirigidos às populações mais carentes, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, e as práticas fundadas numa nova lógica assistencial, como o Programa de Saúde da Família. As principais inovações da NOB 96 foram a concepção ampliada de saúde, considerada a concepção determinada pela Constituição, englobando promoção, prevenção, condições sanitárias, ambientais, emprego, moradia, entre outros. O fortalecimento das instâncias colegiadas e da gestão pactuada e descentralizada, consagrada na prática com as comissões intergestoras e os conselhos de saúde. Além disso, as transferências fundo a fundo, que vem do Fundo Nacional de Saúde, direto aos fundos municipais, regulados pela NOB SUS de 96. Com base na população e com base em valores per capita, ela tem previamente fixado esses valores. Novos mecanismos de classificação determinam os estágios de habilitação para a gestão, no qual os municípios são classificados em duas condições: gestão plena da atenção básica e gestão plena do sistema municipal. Na gestão plena da atenção básica, os recursos são transferidos de acordo com os procedimentos correspondentes ao PAB, que é o piso da atenção básica. A atenção ambulatorial especializada e a atenção hospitalar continuam financiadas pelo Sistema de Informações Ambulatoriais, que é o SIA-SUS, e pelo Sistema de Informações Hospitalares, que é o SIH-SUS. No caso dos municípios em gestão plena do sistema, a totalidade dos recursos é transferida automaticamente. No ano de 2002, foi editada a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS-SUS, cuja ênfase maior é no processo de regionalização do SUS,
a partir de uma avaliação de que a municipalização da gestão e do sistema de saúde, regulamentada e consolidada pelas normas operacionais, estava sendo insuficiente para a configuração do sistema de saúde, por não permitir uma definição mais clara dos mecanismos regionais de organização da prestação de serviços. Como veremos adiante, o Pacto pela Vida tem sua grande força exatamente um novo ordenamento dos processos de regionalização do SUS. Como disse anteriormente, outras linhas do tempo poderiam ter sido construídas, nas quais a questão da assistência médica propriamente dita teria menos importância. Na verdade, o SUS pode ser visto como desaguadouro tanto de uma linha do tempo que enfatiza a dimensão assistencial, como a que está sendo apresentada nesta aula, como de uma linha do tempo que contraria a história das vigilâncias epidemiológica e sanitária e suas contribuições para que hoje denominamos de vigilância em saúde. Sabemos que estas duas vertentes do SUS ainda permanecem como água e óleo, ou seja, não conseguem realmente misturar-se para produzir a integralidade do cuidado. Entre as muitas expectativas colocadas na estratégia de saúde da família, uma delas é que consigamos um experimento desta tão desejada mistura, mas isso falaremos na nossa próxima aula. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas da gestão: União, Estados e municípios, do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos da gestão. Sua implementação se dá por meio da adesão dos municípios, do Estado e da União ao Termo de Compromisso de Gestão, o TCG, que, renovado anualmente, substitui as anteriores, e o processo de habilitação estabelece metas e compromissos para cada ente da federação. As transferências dos recursos também foram modificadas, passando a ser divididas em 6 grandes blocos de financiamento: atenção básica, média e de alta complexidade da assistência, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, gestão do SUS e investimentos em saúde. Na breve linha do tempo que vimos anteriormente, muitas iniciativas foram tomadas para a implementação do SUS, a partir de 1990, com forte ênfase na descentralização e municipalização das ações de saúde. Pois bem, esse processo de descentralização ampliou o contato de gestores e profissionais da saúde com a realidade social, política e administrativa do país. Evidenciaram-se com maior clareza as diferenças regionais, tornando mais complexa a organização de uma rede de serviços que atendesse às diferentes necessidades dos brasileiros. Em princípio, a responsabilidade pela gestão do SUS era dos 3 níveis do governo e as normas operacionais vinham regulamentando as relações e as responsabilidades dos diferentes níveis, federal, estadual e municipal até 2006, momento em que se institui o Pacto pela Vida. O Pacto introduziu mudanças nas relações entre os entes federados, inclusive nos mecanismos de financiamento, significando, portanto, um esforço de atualização e aprimoramento do SUS. Para a adesão dos gestores ao pacto, é assinado um termo de compromisso, no qual estabelecem compromissos entre os gestores em 3 dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno de medidas que resultem em melhorias da situação de saúde da população brasileira. A partir dele, definem-se prioridades e metas a serem alcançadas nos municípios, regiões, estados
e no país. Atualmente, são 6 as prioridades em vigência. 1. Saúde do idoso. 2. Controle do câncer do colo do útero e da mama. 3. Redução da mortalidade infantil e materna. 4. Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. 5. Promoção da saúde. E o 6º ponto, fortalecimento da atenção básica. O Pacto em Defesa do SUS firma-se em torno de ações que contribuam para aproximar a sociedade brasileira do SUS, seguindo as seguintes diretrizes. Primeira, a repolitização da saúde, com um movimento que retoma a reforma sanitária brasileira, atualizando as discussões em torno dos desafios atuais do SUS. Segundo, promoção da cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como direito. E o terceiro, garantia de financiamento de acordo com as necessidades do sistema. Na dimensão do Pacto de Gestão são abordados a regionalização, a qualificação do processo de descentralização e ações de planejamento e programação, e também as mudanças no financiamento. Na adesão ao pacto, os gestores assinam em conjunto o termo de compromisso, no qual constam nos eixos prioritários as metas a serem atingidas anualmente ou bianualmente. Existe um sistema informatizado de monitoramento, o SIS-Pacto, que contém indicadores e metas atingidas do ano anterior e as pactuadas para o ano seguinte. São em torno de 40 indicadores, tais como coeficiente de mortalidade infantil, cobertura do programa de saúde da família, proporção de internação por complicação de diabetes, proporção de 7 consultas ou mais para pré-natal, cobertura de primeira consulta odontológica, entre outros. Esse é mais um esforço para se traduzir na prática as grandes diretrizes do SUS, construídas ao longo de muitos anos. Sem a atuação concreta dos gestores municipais e do controle social, assim como o aperfeiçoamento do trabalho de cada equipe, o SUS permanecerá no papel, sem ter um papel realmente transformador no cuidado aos brasileiros. Esse é o desafio ao se pensar o SUS como política. Não uma abstração, mas um conjunto de ações concretas capazes de transformar para melhor a vida das pessoas. Pois bem, assim passamos às nossas considerações finais. Durante muitos anos, a saúde foi definida como um estado físico e mental que indicava ausência de doença, ausência de sintoma. A transformação desse conceito veio com a compreensão mais ampliada do processo saúde-doença, com a percepção de que múltiplos fatores determinavam adoecer e que nem sempre estar doente significava apresentar sintomas. Um fato inovador nessa trajetória foi a inclusão do social como um determinante a mais no processo saúde-doença, ou seja, para que qualquer indivíduo fosse considerado saudável, deveria ter bem-estar físico, mental e social, o que incluía boa alimentação, moradia, renda, lazer, trabalho e educação. O conceito de saúde, mais recentemente, sofreu novas mudanças. O aspecto social se mostrou tão relevante que acabou por registrar a importância dos sujeitos na condução e promoção da saúde. Um indivíduo só seria saudável se fosse capaz de cuidar e intervir em sua própria saúde. Este é o conceito mais atual de saúde, presente no debate mundial. A promoção da saúde, a compreensão de que todo sujeito é responsável pela saúde, pela participação na organização do sistema de atenção e pelo controle do Estado, são ações desenvolvidas pelo Estado.
Resumidamente, a proposta de promoção da saúde aponta que a saúde é um conceito amplo e que não se restringe apenas a uma situação de ausência de doenças, que saúde significa desenvolver ações que permitam o bem-estar geral do indivíduo e da sociedade como um todo. Que promover saúde também significa possibilitar a plena consciência dos indivíduos no processo saúde-doença e sua capacidade de intervenção neste processo, que é a participação popular, que a saúde é um direito de todo cidadão, que o Estado é o principal agente na promoção dessa saúde, cabendo aos cidadãos controlar e contribuir na organização do sistema. Na lei está escrito que todos têm direito à saúde, independente de raça, gênero, idade ou classe social. Na prática, o que percebemos é que, mesmo com o SUS a caminho, há uma grande insatisfação com relação aos serviços de saúde prestados pelo Estado e a busca por atendimento nos serviços de saúde privados oferecidos pelo mercado. Este fenômeno foi denominado por estudiosos como uma universalização excludente, reconhecendo que um efeito da política de universalização foi a saída de parcelas sociais antes usuárias do sistema público para o sistema privado. A saúde pública hoje não consegue atender a todos e o setor privado, por sua vez, sem regras, estabelece seus próprios critérios de exclusão. Assim, deve-se compreender que a reforma do sistema de saúde brasileiro ainda está em curso e certamente só terá um final feliz se estados e sociedade concordarem da necessidade urgente de uma política mais justa, solidária e redistributiva no Brasil. Mas, se por um lado essas contradições estão presentes, por outro, considerando as propostas da reforma sanitária, assistimos a inegáveis avanços durante os últimos 15 anos. Suas bases jurídicas estão asseguradas com a Constituição Federal, as estaduais, as leis orgânicas de saúde e as complementares. Os conselhos de saúde, com a participação da população, têm seu funcionamento garantido e exigido pela lei. As experiências de modelos assistenciais alternativos, como a de municípios saudáveis, o programa de agentes comunitários de saúde e de saúde da família, têm recebido estímulos governamentais e mostram resultados bastante promissores. As práticas de distritalização e de consórcios intermunicipais para a melhoria da organização do sistema. O piso assistencial básico com a NOB 96 como uma forma de financiamento que prioriza as ações preventivas e promocionais. São algumas das conquistas que, apesar das dificuldades, ainda existem. A reforma sanitária conseguiu alcançá-las. Claro que há ainda um longo caminho a trilhar. O compromisso com o social, com uma política de saúde coletiva, é dever de qualquer cidadão, mas principalmente daquele que pretende algum dia atuar na área da saúde. O direito à saúde é uma conquista do movimento social e o caminho agora é a busca para implementá-lo. Essa é uma mensagem para refletirmos. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Essa mensagem serve de referência para lembrarmos a importância do trabalho em equipe. Pois bem, pessoal, finalizado a nossa aula, agora nós vamos propor uma atividade. E para essa nossa atividade, vamos dividir a sala em 6 grupos. Cada grupo apresentará para o restante da turma um tópico do nosso roteiro. Os grupos terão 10 minutos para discutir entre si e formular a apresentação. Cada grupo poderá utilizar a apostila e as anotações das aulas para formular a apresentação. Não deixem de ler o material didático e o material complementar.
Em caso de dúvidas, deixe o seu comentário nos nossos fóruns Tira Dúvidas e não deixe de participar. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!